Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Café com o Tom. Eu sou o Tom e hoje nossa conversa é sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre alimentação, sobre academia, sobre corridas. E para falar sobre esse assunto, hoje eu tenho a honra de receber o Henrique Luciano. Ele é professor, personal trainer na cidade de Curitiba há mais de 10 anos. Ele tem formação em educação física pela Universidade Católica, pela PUC do Paraná. E hoje ele vai estar cedendo essa entrevista exclusiva aqui para o nosso canal. Henrique Luciano, seja muito bem-vindo. E para começar, gostaria que você nos explicasse como que as pessoas entendem a prática da musculação nas academias. De uns anos para cá, a musculação mudou como ela é vista. A musculação está sendo utilizada como ferramenta de prevenção, de tratamento e de doenças, né? Então, hoje a musculação ela é recomendada pelos médicos, né? Então, eu recebo na academia aluno com, que nem eu falei, com diabetes ou hipertenso, que foram encaminhados pelo médico para essa mudança no estilo de vida, né? E, infelizmente, procuraram fazer isso num período que já ficaram doentes, né? Às vezes procura pela prevenção, né? Isso, então, eu sempre falo que você trabalhar com a prevenção sai mais barato do que esperar acontecer algo e ter que fazer o tratamento. Então, assim, a atividade física, corrida, bike, natação, musculação, enfim, ela vem com... A gente pode utilizar ela como prevenção, né? E isso vai nos custar mais barato, vai nos poupar tempo e com certeza nos poupar de situações ali com dores e tudo mais. Eu acho que é importante eu compartilhar aqui que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. É bom esclarecer isso. A atividade física é todo aquele movimento que tira você do estado de repouso. Então, quando, final de semana, cortei a grama, pintei o muro, fui no mercado a pé, fiz as compras, voltei. Movimentou de alguma forma. Esse movimento, vim trabalhar, vim aqui pro podcast Café com Tom. Esse movimento é atividade física, porque você sai do seu estado de repouso. Exercício físico, ele é atividade física planejada, organizada, estruturada. A atividade física, por si só, ela não consegue... E talvez alguns me questionem aqui, mas a atividade física, por si só, ela não promove saúde, né? Então, a pessoa que está procurando... Então, não basta só se movimentar. Você tem que se movimentar com método, se movimentar com técnica e se movimentar com orientação. Um planejamento. Isso. Então, assim, a atividade física, ela por si só, ela não promove saúde. É importante se movimentar? Com certeza. Com certeza. Mas, assim, quando você pega o exercício, que é algo organizado, planejado, com método, controle de intensidade, volume, repetição, tempo de duração, intervalo, esse cenário, ele vai estressar o corpo de uma forma positiva e o nosso corpo vai se adaptar e responder. E isso vai promover a saúde. Então, isso acho que é algo importante a gente ter em mente, porque eu escuto muito, eu não preciso ir para academia, porque no meu dia a dia eu já me mexo bastante. Mas esse movimento eu que uso você bastante faz... isso também, eu uso bastante isso. Não, eu já me movimento o dia inteiro, não preciso. Não preciso treinar. Mas esse movimento que você faz, que é bom também. É bom, né? Mas ele não é o suficiente para promover a saúde, quando a gente fala de saúde, né? Então, é importante as pessoas procurarem um profissional para ele criar um programa de treino, organizar isso, sabe? Entendi. Qual o maior erro? Qual o erro que as pessoas cometem quando elas começam a treinar, o início do treino? Início do treino? Um erro muito comum que eu vejo... Eu vou falar aqui da sala de musculação e da corrida, porque são cenários onde eu estou inserido, né? Na musculação e na corrida, um erro muito comum é pecar pelo excesso, né? Então, a pessoa tá domingo à noite assistindo lá a TV e viu o programa do Fantástico
e resolveu mudar de vida. Ah, pô, vi na TV que atividade física faz bem, eu vou mudar de vida. Na segunda-feira, ela decide fazer musculação, ela decide fazer 1 hora de caminhada, ela decide fazer uma corrida e ela decide fazer isso todos os dias. Esse excesso não é legal. Esse excesso e não se sustenta por muito tempo, né? Então, assim, um erro muito comum é o pessoal pecar pelo excesso. Então, vai estressar o corpo e não vai ter um resultado. É um estresse desnecessário, né? Então, assim, o que eu recomendo para os alunos o que eu vou recomendar para você que está querendo mudar um pouco, melhorar a tua saúde, teu quadro, é o seguinte: primeiro, coloque numa folha a tua rotina. Ah, de manhã cedo eu faço isso, eu tenho esse compromisso aqui e tal. E veja as janelas que você tem. Eu sempre falo isso para os alunos. Primeiro de tudo, coloque no papel a rotina, a tua semana. Beleza, colocou a semana. Agora, a gente vai ver as possibilidades. E assim, traçar objetivos que a gente consegue alcançar. Nada de coisa. Pequenas coisas. Ah, na segunda-feira eu consigo fazer 20 minutos de caminhada e isso não vai comprometer nada do meu dia, né? Atividades. Pô, legal. É 20 minutos que você vai fazer de caminhada na segunda, 20 minutos na quarta, 20 minutos na sexta-feira. Você já mudou o cenário. Pô, eu fiz isso 1, 2 semanas, foi legal. Vamos aumentar para 30? Pô, aumentei para 30 e tal. Beleza. Agora, do jeito que tá, a gente consegue incluir um dia de treino de força? Pode ser na academia ou em casa. Pô, eu consigo. 40 minutos na terça-feira. Pô, a pessoa já tem uma rotina onde segunda, quarta e sexta ela faz 30 minutos de caminhada e na terça-feira ela faz um trabalho de força. Eu tenho certeza que esse cenário, essa pessoa vai conseguir sustentar, cumprir, e isso vai mudar já o estado dela. Né? Então, assim, um erro muito comum é o pessoal pecar pelo excesso. Então, eu sempre falo, pessoal, fique tranquilo, vamos começar devagar, porque assim a gente consegue sustentar. Maravilha, cara. Muito bom. Então, a questão aí é escalonar. Não começar muito forte, não começar muito devagar. Sim. O importante é começar e ir escalonando. Uhum. E melhorando o condicionamento e físico. E ter a constância, né? A resistência. E aí você vai fazendo uma progressão. Exatamente. Poxa, que legal. Que legal. Então, a constância, às vezes, é mais importante do que você ser constante, é mais importante do que propriamente você fazer um treino exaustivo. Sim, com certeza. Com o pessoal da corrida, os meus alunos de corrida, eu sempre falo o seguinte para eles. Eu falo, cada treino é um tijolo. Uhum. Cada treino é um tijolo. Então, eu vim aqui hoje, treinei. Você colocou um tijolo ali. Certo. Amanhã ou depois, mais um treino, mais um tijolinho. Você vai colocando. Com o tempo, você vai erguer uma estrutura. Uhum. Que é o teu condicionamento, a tua performance. Perfeito, Luciano. Beleza. O que acontece? Nesse cenário, eu como treinador, conversando com as minhas alunas, meus alunos, para mim é mais importante que o meu aluno tenha uma constância nos treinos do que ele tentar entregar todo o treino 100%, aquele treino perfeito. Porque vai acontecer um dia do aluno não dormir bem, noite passada não dormi legal, comi uma coisa, não me caiu bem. Acho que não vou. Não, no próximo treino eu vou e treino mais forte. E esse é uma decisão que pode ter um preço mais caro lá na frente, sabe? Então, assim, eu sempre falo para os alunos, foi treinar, às vezes você não vai conseguir entregar o treino que estava ali. Era 10, você entregou 5, tá ótimo. Você fez presença. Eu até falo para as minhas alunas, para mim é mais... Eu, como treinador, prefiro presença do que um treino perfeito, né? Então, a constância, ela tem um impacto muito grande no desenvolvimento, né? Da modalidade ali, do condicionamento e tudo mais. E quanto tempo por semana, quantos dias da semana uma pessoa precisa treinar para ver um benefício legal, que seria ideal? A gente tem o colégio americano
medicina do esporte, que é da onde a gente tem as diretrizes, né? E lá, quando a gente fala em ganho de saúde, eles nos dão informação que o cidadão ele tem que acumular na semana 300 minutos de atividade moderada. 300 minutos na semana é 40 minutos por dia. Quantas pessoas que você conhece que faz 40 minutos de cardio por dia? São poucas pessoas. Mesmo você treinando na academia já há um certo tempo, é difícil a pessoa que faz 40 minutos de cardio. É difícil. E daí, quando a gente traz essa informação para o aluno fica assustado. Fala, pô, professor, mas eu não faço isso. Eu venho para a academia 4 vezes. Duas vezes eu faço força, 2 vezes faço cardio, às vezes um terceiro. Como que eu vou conseguir pôr isso? E eu sempre falo, ó, isso aqui a gente parte dessa diretriz, mas assim... e daí também tem 300 minutos de atividade moderada, então aí você põe uma caminhada rápida, né? Ou uma aula de dança, né? Num ritmo moderado, ou 150 minutos de atividade intensa. Então, atividade intensa, uma corrida, uma aula de spinning, aula de natação, são atividades vigorosas, né? Mas eu sempre falo para os alunos essa ideia da agenda. Coloque a tua agenda, veja a tua rotina. E aos poucos a gente vai aumentando. A gente não precisa começar 8, 80. Não, a gente vai indo aos poucos, progredindo e ver como que o teu corpo se comporta com esse estímulo, essa rotina. E também ver como que a tua mente encara isso, né? Porque tem o fator psicológico aí do aluno se sentir bem treinando. Porque assim, a partir do momento que a gente começa a criar um cenário onde o aluno ele vai para a academia ou ele vai para o parque treinar, e aquilo pode se tornar uma obrigação, fica difícil do aluno sustentar aquilo mentalmente. Então, assim, quando eu vou montar um planejamento de treino para os meus alunos de corrida ou de musculação, algumas coisas na primeira conversa eu procuro entender. A primeira coisa é a rotina do aluno. É um cara que trabalha de manhã cedo até tarde, trabalha sentado, trabalha em pé para lá e para cá, enfim. Objetivo do aluno. Eu tenho o objetivo de correr ou da musculação, ok. Vou identificar o que o aluno tem para me entregar. Né? Então, assim, tem alguma restrição, sente dor no quadril, quando faz esse movimento, sente algum desconforto, eu faço uma avaliação, tanto na corrida como na musculação, para entender o que o aluno, qual que é a capacidade dele, em que momento que ele está na modalidade. Feito isso, eu vou montar o treino. Beleza? Montei o treino. Não me adianta nada eu montar um treino bonitinho, de acordo com a rotina, objetivo e capacidade do aluno, se o aluno vem fazer esse treino e ele não gosta. Perfeito, perfeito. Não adianta. O aluno ele vai fazer aquele treino 1, 2, 3 vezes. Ele vai fazer por um período, depois ele para. Então, assim, é importante o treinador... As pessoas, geralmente, elas treinam porque precisam ou elas treinam porque ela gosta? Cara, tem os dois públicos. E, assim, é muito importante o treinador ter esse feeling de identificar se o aluno está gostando do treino ou não. Por isso que é importante o feedback, né? Os meus alunos ali, eu acho que eles até... Chega algum momento que eles ficam de saco cheio do professor, porque diariamente eu estou pedindo feedback. E aí, como que foi o treino hoje? Se sentiu bem? Gostou? E o longo do final de semana? Como que tá? Sentiu algum desconforto? Depois do treino, se sentiu bem? Quer comentar alguma coisa? O treinador ali, o responsável por todo esse planejamento, ele tem que ter esse feeling e de montar algo que o aluno realmente tenha prazer em fazer. Porque às vezes vai chegar um aluno que ele não gosta de treinar. Tem aluno que não gosta. Eu, Henrique, Luciano, eu gosto. Me identifico muito com essa aí de não gostar. Então, só que assim, chega uma fase da vida da gente que a gente não tem muito não gostar. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E eu entendi que eu preciso treinar. E ponto final. Então eu já assim. Eu já entendi isso já há algum tempo, então eu vou para a academia porque eu preciso. É uma necessidade. Se eu
no meu caso, eu quero ter longevidade de vida, quero ter qualidade de vida, quero ter saúde, então eu preciso treinar. Sim. Não tem outra forma. Já tentei correr, escapar, fazer outros métodos, mas não, eu vi que assim, que eu percebi benefícios reais realmente foi treinando, indo para academia e alinhando a alimentação, né? Aham. Então eu gosto de, vamos dizer assim, não gosto propriamente disso, mas Aham. assim, eu vou porque precisa. Sou desse tipo, desse perfil de aluno. Sim. Lógico que daí, dentro desse ido e que precisa, eu procurei ver os exercícios que mais, assim, combinam, né? Meu Então, tipo de pessoa, né? a pessoa que está ali, o treinador, o responsável por montar o planejamento, ele tem que ter esse feeling de identificar. Pô, identifiquei. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que ela não gosta de fazer o agachamento. Certo. Agachamento, ela não gosta. Ela sente dor? Não, ela não sente dor. O movimento dela tá errado? Não, ela agacha muito bem. Uhum. Mas ela não gosta. Ela simplesmente não gosta. Não, eu não vou ficar forçando a aluna a fazer um exercício que ela não gosta. Entendeu? Então, eu vou criar um cenário onde eu perceba que o aluno, pô, ele tá vindo e tá gostando de fazer o treino. E por que que isso é importante? Porque o aluno, ele, se uma vez ele gosta de treinar, gosta daquele treino, as chances dele dar continuidade ao treinamento é muito grande. É muito grande. A gente que é adulto, a gente sabe que a gente tem que fazer as coisas e mesmo assim a gente, né, às vezes para e pensa. Então, o aluno que vai para a musculação, eu procuro fazer um treino ou da corrida de uma forma que atenda aqueles objetivos e dentro da capacidade e tudo mais, mas também que seja agradável ao aluno. Então, Ou isso... seja, o treino tem que ser gostoso. O treino tem que ser gostoso. E vai ter o público que Mesmo não gostando, gosta. mesmo não gostando, tem que ser gostoso. Então, exatamente. E vai ter o público que não gosta. Tem gente que não gosta de treinar. E eu tenho que entender isso também. Eu não posso pegar... Eu, Henrique, eu gosto de treinar. Eu gosto de correr. E eu gosto de musculação. Mas eu não posso pegar a minha régua e aplicar para todo mundo. Entendi. Tem gente que tá ali porque teve a consciência que precisa, mas a pessoa não gosta. Eu tenho um aluno que ele treina comigo segunda, quarta e sexta, musculação. E todo treino, no final do treino, ele faz 20 minutos de corrida na esteira. Perfeito. Ele não gosta. Ele não gosta. Mas ele já percebeu, que quando ele faz os 20 minutinhos de corridinha na esteira, ritmo confortável, esses 20 minutos, todo treino, ele consegue controlar o peso dele. Ele se sente bem com o resultado, mas ele não gosta da modalidade. Mas ele tá ali. Mas gosta do resultado. Não gosta do resultado. Né? As pessoas estão ali, né, em busca de alguma coisa, né? Entendi. Agora, corrida e caminhada. Para quem está começando, qual que é a melhor escolha? Melhor escolha. É algo muito comum que eu escuto na sala de musculação. Às vezes eu tô lá dando aula para aluna e tal, e vem algum aluno ou a minha própria aluna ali, pergunta: pô, professor, esse exercício aqui, o agachamento é o melhor exercício para coxa? Esse exercício aqui é o melhor exercício para glúteo? Ou esse aqui é o melhor para desenvolver peitoral, braço? E a minha resposta sempre é a mesma. Melhor para quem, né? Quem que é o cliente? Quem que é o praticante, o aluno? Todas essas respostas estão no aluno. Então, assim, por que eu pergunto quem que é o aluno? Porque às vezes vai vir um aluno que ele tem uma restrição no quadril, ele sente dor no joelho, ele tem uma restrição no ombro. E isso é muito comum, O cara chega com uma dor lombar. Então, eu tenho que entender quem é meu cliente, o meu aluno ali, o que ele tem para me oferecer. E dentro do repertório de exercícios, eu vou pegar e criar um cenário onde condiz com a capacidade dele e com o nosso objetivo. Em relação à corrida e à caminhada, é a mesma história. Quem que é o aluno que está vindo?
É uma pessoa que já tem um histórico de corrida, que parou e está querendo voltar a correr? É uma pessoa que vai começar do zero, mas já foi atleta de alguma outra modalidade? É uma pessoa que nunca teve contato com a atividade física e agora resolveu começar a correr porque viu no Instagram e quer experimentar? Vou contar um caso de um aluno meu. Eu tenho um aluno que ele começou a treinar comigo tem 3 meses. 3 meses. E quando ele entrou em contato comigo, qual que é o cenário dele? Ele é um cara que ele nunca conseguiu iniciar uma modalidade e dar continuidade. Ele tentou a musculação, não gostou, caiu fora. Tentou a bike, não gostou, caiu fora. E ele foi experimentando, até que surgiu a ideia de correr. Ele me procurou. Então, ele é um cara sedentário, trabalha o dia todo computador, escritório, e ele queria começar a correr. E o primeiro treino que eu prescrevi para ele, eu falei, cara, quero que você faça de 20 a 30 minutos de caminhada. Ele até olhou para mim, tá, mas eu quero correr. Eu falei, eu sei, mas eu quero que o teu primeiro treino seja de 20 a 30 minutos de caminhada. Ele foi lá, fez o treino, voltou, pediu feedback dele. Falei, e aí, se sentiu bem? Algum desconforto? Não, me senti bem e tal. Sentiu algum cansaço, alguma dor? Não, me senti super bem. Falei, beleza. O próximo treino dele, 2 dias depois, foi a caminhada. E em alguns momentos eu pedi que ele fizesse um trote de 1 até 2 minutos, dentro da percepção de esforço dele. Ele falou, ó, quero que em tal momento, tal altura e tal altura, você faça aí de 1 a 2 minutinhos de trote, num ritmo bem confortável. Ele foi lá e fez. Se sentiu bem? Pô, me senti bem, tal. E a gente foi progredindo aos poucos. Eu acompanhei ele em um treino dias atrás. Ele já está conseguindo correr agora 30 minutos constante, no ritmo bacana para ele, tudo bonitinho. Tá super bem. Então foi um cara que a gente começou com a caminhada e a gente foi aos poucos, incluindo a corrida, num período de 3 meses, e agora ele já está conseguindo correr confortável, sem dor, se sentindo bem. E é bacana de ver essa evolução do aluno, porque a cada treino, o aluno ele vai... Porque quando você faz essa progressão... Porque se eu falar para você agora, eu falo, Wellington, vamos pegar aqui a João Negrão aqui e vamos correr até o final dela. Talvez você não se pare antes. Teu primeiro contato com a corrida não vai ser legal. Agora, quando a gente faz assim, de uma forma controlada, com cuidado, progressivo, a experiência com a modalidade é totalmente diferente. O aluno, ele vai percebendo, ele vai vendo, ele vê a própria evolução, e isso é muito legal. Eu, como treinador, fico muito contente, e ele, como aluno, fica muito feliz com o resultado dele, né? Então, voltando à pergunta, caminhada ou corrida, depende do aluno. Tem aluno que eu vou usar a caminhada como ponto de partida, né? E tem aluno que eu já vou poder começar com a corrida. Tudo isso vai ter que passar por uma avaliação, uma conversa com o aluno antes. Mas e entender... ambos trazem benefícios para a saúde. Sim, ambos trazem. Até a caminhada, eu acho engraçado que pouco se fala dela, né? A gente fala muito de corrida, treinamento de alta intensidade, HIIT, né? Bike, enfim. Mas pouco se fala da caminhada. E a caminhada, ela traz vários benefícios, assim como a corrida, né? Tem a questão do, que nem eu falei, do controle de peso. Às vezes é uma pessoa que está numa situação de obesidade e a corrida talvez não seja a melhor ferramenta. A caminhada talvez funcione um pouco melhor. E às vezes nem a caminhada, talvez a bike. Antes, né? A bike. Depois ir para a caminhada, daí quem sabe, se for vontade do aluno querer correr, né? Uhum. Então, todas essas respostas estão no aluno, no cliente. Daí cabe ao profissional sentar, conversar, estruturar tudo e com muito cuidado e paciência ali ir aplicando com o aluno. Maravilha. Luciano, quais os benefícios da corrida para o corpo e quais os benefícios da corrida para a mente? Para o corpo, olha, essa pergunta aí, cara, a gente podia fazer uma lista aqui enorme.
Mas assim, sendo mais direto, pensando assim em questão fisiológica, né? Vamos falar do corpo, a parte fisiológica. A corrida, ela ajuda a gente a fazer a questão do controle de doenças, né? Que nem a diabetes, hipertensão. Também a parte de controle de peso, que nem falei. E isso pode afetar, né? Veja só, a pessoa que tem o excesso de peso, ela sente as dores articulares, dores no tornozelo, dores no quadril, no joelho. E quando a gente faz esse trabalho com cuidado progressivo, esse aluno ele vai baixando o peso dele e todas essas variáveis fisiológicas, glicemia, pressão, colesterol, o peso, tudo isso vai baixando. E a pessoa, ela muda. O dia a dia dessa pessoa vai mudar. Pensando questão psicológica, né? A gente vê várias pessoas relatam. Se você for no parque e sair perguntando para as pessoas, várias pessoas vão te dizer que a corrida, para ela, é uma ferramenta para ajudar a lidar com uma ansiedade, a lidar com uma depressão, sabe? Então, claro que há situações, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela tem que passar por um tratamento, mas a atividade física entra, né? O exercício, ele entra como parte do tratamento, né? A gente não pode também colocar o exercício físico como um remédio, né? Exclusivo. Não, é um remédio que vai resolver tudo. Mas ajuda bastante. Com certeza, ajuda muito, ajuda muito. Tanto que a gente vê, se você... Se a pessoa está um pouco triste em casa, sai põe para se mexer. Põe para se mexer, põe para fazer uma academia. Uma simples caminhada. A pessoa que sai para fazer uma caminhada, 20 minutos na rua, pega um pouquinho de sol, vento no rosto, vê ali uma árvore, vê uma pessoa, essa pessoa vai voltar diferente para casa. Impossível essa pessoa voltar da mesma forma que saiu. Isso é verdade. Às vezes a gente vai para o treino, vai para a academia, a gente vai com preguiça, vai dolorido, vai com dor no corpo. Quando a gente volta com uma sensação boa. Sim. Um corpo relaxado. Eu não sei o que acontece, qual que é a química que libera, mas você volta muito, mas muito melhor. A atividade física, né? O esporte, enfim, ele tem esse poder, né? De bem-estar, né? A pessoa se sente bem, cara. Se sente bem. Ainda mais assim, se a gente pegar pessoas que colocam que nem eu falei, eu comentei da ideia de traçar metas, né? Objetivos que a gente consegue alcançar. Quando a pessoa alcança isso, cara, a pessoa... Pô, isso leva o ânimo da pessoa lá em cima, cara. Então, assim, você ir treinar, eu duvido que você volte igual para casa. Você vai voltar se sentindo melhor. E eu nem tô me referindo a cansaço físico, mas, assim, o bem-estar, que nem você falou. Às vezes, o simples fato de ir pra academia, 20 minutos de esteira e faz um alongamento. Isso você nem precisa da academia, dá para fazer em casa, né? Sai, anda 20, 30 minutos, volta, faz o alongamento, você já vai estar se sentindo melhor, sabe? Mais disposto, sabe? Parece que a tua energia aumentou. Opa, sensacional. Vamos treinar, galera. Como evitar lesão, Luciano? Como é que a gente faz para evitar lesão? Porque às vezes a pessoa quer treinar pesado, quer fazer um treino, não aqueceu. Sim. Como faz? Qual que é a dica como personal que você tem para a galera que quer treinar, mas não quer se machucar? Bom, a lesão... Volto a dizer, né? Eu vou falar aqui dos ambientes que eu estou inserido, que musculação e corrida de rua, né? A lesão, ela é multifatorial. A lesão, ela não depende apenas de um fator. São vários fatores atuando. Dentro do que eu leio, estudo e eu vejo na prática, 3 fatores que favorecem a lesão no treinamento é carga, excesso de carga ou intensidade, técnica, a pessoa executar o movimento na musculação ou na corrida com a técnica errada, e volume. Porém que, veja só, desses 3, o volume ele é o mais agressivo. Porque assim, se o cara que está treinando na musculação ou na corrida, se ele
faz um exercício na musculação com muita carga, mas a técnica dele tá ok e o volume também, dificilmente ele vai se machucar. Eu não estou recomendando isso, tá? Mas dificilmente ele vai se machucar por conta da carga. Mas pode. A técnica. Se a pessoa que está na musculação tá com a carga adequada e o volume adequado, mas a técnica tá incorreta, suspeita, pode ser que se machuque. Mas com a carga adequada e o volume a gente consegue controlar um pouquinho. Agora, se você tem uma carga adequada, uma técnica ok, mas o volume alto, a chance de se machucar é muito grande. Eu vejo a galera na academia fazendo competição, né, cara? Um quer... Se um puxa 40, o outro quer puxar 50. Daí se o outro puxou 50... É a questão então do vou cara fazer treinar supino todo com dia, 60. sabe? Então é aquela... meio que vira uma competição. A galera vejo que começa a competir, né? É a soma de fatores, né? Então, assim, pega esse excesso de carga e mais o excesso de volume, né? Então, o cara... segunda-feira lá... Dá um exemplo bobo aqui. O cara fez lá um exercício para peitoral. Sobrecarregou o ombro, cotovelo. Dia seguinte... Carga de novo, treino de costas. Novamente, ombro e cotovelo sobrecarregado. No outro dia, o cara faz um treino só de bíceps. Novamente, cotovelo sobrecarregado. E você vê que esse volume em cima da estrutura fica grande. As chances de gerar uma lesão ali, iniciar uma lesão, é muito grande por conta do volume. Volto a dizer, a lesão ela é multifatorial. Técnica, volume e carga. Na corrida, se você for agora no Parque Barigui e observar o pessoal correndo, você vai ver vários tipos de corredores. Corredores com uma mecânica linda, mas você vai ver gente correndo com o pé para dentro, o pé para fora, pé de pato, joelho para fora, joelho para dentro. Gente correndo, girando muito o tronco, movimentando muito ou pouco o braço. Mas isso está relacionado à técnica. Isso somente não impacta tanto na lesão. Pode ocasionar, mas não impacta tanto. E por isso é importante o acompanhamento de um profissional para corrigir esses detalhes. Exatamente. Né? Mas o alto volume na corrida, que é o cara que treina todo dia. O cara insiste em treinar. Ah, mas eu corri leve hoje. Mas você correu. Você gerou estímulo, você gerou estresse. E você dá essa sequência de estímulos sem o devido descanso, a chance de lesionar é muito grande. Eu queria saber, na hora de você treinar, é melhor você treinar com carga ou treinar com técnica? O que é melhor, dar mais resultado? A carga ou a técnica? Quando a gente fala de musculação, que daí agora a gente já vai entrar algo mais específico, né? Eu imagino que você esteja falando de hipertrofia, né? Ganho de massa. Perfeito. Então, quando a gente fala de ganho de massa, a gente tem que... criar um cenário onde favorece as ações hipertróficas, né? Então, assim, a carga, ela vai ter são variáveis, né? Então, a gente tem a carga, a amplitude, número de repetição, tempo de intervalo, número de exercício. São variáveis que a gente vai mexendo para gerar hipertrofia. A carga é uma dessas variáveis. Os meus alunos, eu sempre vou prezar pela técnica primeiro. Então, assim, vamos diminuir a carga, eu quero que você domine a técnica. Opa, dominou a técnica, tá conseguindo executar o movimento na extensão final, início, final do movimento com controle? Ótimo, vamos aumentar a carga. Opa, aumentei a carga e ele manteve a qualidade do movimento. Perfeito. Aumentei mais um pouco, mudou o padrão de movimento. Já diminuiu a amplitude. Volta uma casa, né? Volta uma casa, mantém aquela carga até ele ter o controle total. Aí, novamente, eu subo a carga e assim a gente vai progredindo. Então, assim, pensando em hipertrofia, a carga ela é muito importante, mas eu não abro mão da técnica. Então, a técnica vem primeiro. Opa, sensacional. E existe uma idade, Luciano? Qual que é a idade ideal para começar a treinar? Ou tem uma idade mínima? Tem uma idade máxima? Qual que é a idade que a pessoa pode começar? Ou a idade certa para treinar?
Falando de idade, né? Eu tenho uma aluna, a Emily, ela tem 13 anos. 13 anos. Ela começou a treinar comigo com 11 anos. Bastante jovem. Bem jovem, 11 anos. E quando ela começou a treinar comigo, eu reparei que as pessoas ficavam observando ela, cuidando. Porque, né, pô, você vê uma criança na sala de musculação, né, você fica meio assim, né? O pessoal ficava, né, muito comum. E era engraçado que até hoje, né, eu tô dando aula pra ela, o pessoal pergunta pra ela, e aí, você gosta, tal? Ou faz algum comentário, parabéns, tal. Então, assim, pensando dos mais jovens, né? A orientação, que nem essa minha aluna, a Emily, começou com 11. Quando ela chegou para treinar comigo, o meu objetivo com ela não era hipertrofia. O meu objetivo com ela não era erguer peso. Entendeu? Foge totalmente daquele protocolo padrão de hipertrofia que o pessoal está acostumado. O meu objetivo com ela era desenvolver a capacidade motora dela, parte de coordenativa, né, de movimento, parte motora. Então, eu fazia atividades com ela que quem olhava achava que eram brincadeiras de criança, mas são atividades que geram um desafio de equilíbrio, de controle, de você a gente chama de formação cruzada, né? Fazer movimentos com um segmento faz um movimento, outro segmento faz outro, enfim. E isso gerar enriquecer a gente chama de engrama motor, me fugiu um termo agora, mas enriquecer a parte motora dela. E agora, a Emily de 11 anos, agora tá com 13, ela já emagreceu, já deu aquela esticada, já cresceu. Até a mãe dela relatou que levou ela no médico um tempo depois, a médica deu parabéns, porque a parte de crescimento, assim, ela cresceu bastante, e a própria médica associou a atividade física, falou, ó, o fato dela estar treinando favoreceu o desenvolvimento dela. A única coisa que então, assim, a parte de treinamento para crianças, perfeito, mas, assim, sempre acompanhado de um profissional, tá? Ótimo. Sempre acompanhado de um profissional. Bem colocado. Para a criança, a gente não expor a criança a um risco ali de se machucar, tá? Até porque é um ambiente, né, com máquina, com peso, enfim, e é um ambiente novo para a criança, né? Então a criança ela fica eufórica ali na sala de musculação. E pensando na pessoa mais velha, eu acho importante a gente citar aqui sobre a sarcopenia, né? Eu estava conversando com um aluno ontem sobre isso, né? Que a gente papo vai, papo vem, e eu falando para ele assim, ó, você pega alguns anos atrás, algumas décadas, né? Ali anos 70, 60, a expectativa de vida era ali 57, 59 anos, 60 anos. Hoje, a expectativa de vida já está 70, um pouco mais. Mas a gente vê aí pessoas chegando tranquilamente aos 80, 85, 90 anos. Eu tenho aluno de 70 anos treinando comigo musculação. Eu vejo lá na academia alunos de 80 anos treinando e treinando bem. Treinando bem. Então, assim, a musculação, ela tá aí para ajudar, mas o que eu queria chamar a atenção aqui, o que acontece? Com a expectativa de vida aumentando, você concorda comigo que o nosso prazo de vida aqui aumenta, né? Nosso prazo de vida aumenta. E com esse prazo de vida maior, a gente começou a observar algumas doenças que não apareciam tanto antes, que eram pouco estudadas, pouco faladas, que eram doenças que elas vêm com envelhecimento. As pessoas antigamente não viviam tanto. Não viviam tanto, então não chegavam tanto a experimentar esse tipo de doença. Exatamente. Hoje, com as pessoas chegando a 80, 90, 100 anos, a gente se deparou com um maior número de pessoas com sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteopenia, osteoporose, demência também, que está associado ao envelhecimento. Então, por exemplo, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, quando você diminui a tua massa muscular, você também diminui a força.
Nossa, diretamente. Diretamente. Diminuindo a força, você perde função. Quando eu digo função, é a funcionalidade do corpo, de levantar, sentar, subir escada, descer escada, agachar, erguer tirar uma caixa do chão. Você diminui isso porque você diminui a tua força. E o risco de queda aumenta. Então, assim, você vê que a musculação ela já não é mais uma questão estética. Tão somente estética. Você vê que ela realmente é uma ferramenta de saúde, a musculação. Então, massa muscular é algo muito importante. Então, assim, a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo massa muscular, vai diminuindo força, perde função, aumenta o risco de queda, né? Pensando que a pessoa tá com a parte óssea fraca, uma queda pode ser fatal. Uma das coisas que mais mata o idoso hoje é a questão da queda, porque As quedas. tem a queda, geralmente leva a uma fratura. Exatamente. Aí não faz a recuperação da fratura, Adequada. a dificuldade de se recuperar Sim, dessa sim, lesão, sim. dessa fratura, vai acabar falecendo. E é uma coisa que a gente consegue trabalhar na prevenção, que é essa questão da musculação para a terceira idade. Fortalecendo a musculatura. Fortalecer. Fortalecendo e ganhando massa magra, né? Que é o objetivo, né? Porque assim, após os 30 anos, todo mundo vai perder massa magra. Após os 30 anos, todo mundo vai perder. Né? É. Com os 50, é algo mais agressivo. Se você pratica a musculação, você consegue frear isso. A pessoa que não pratica, ela vai perder muita massa magra. Tanto que A partir de que idade a pessoa começa a perder massa magra? A partir dos 30. Dos 30 a gente já tem a nossa massa muscular, ela vai diminuindo, né? Mas com os 50 anos ali, aproximadamente, é algo muito agressivo. Muito agressivo. Tanto que se você puxar na memória aí pessoas mais velhas que você conhece, de 60, 70 anos, você vai vir na tua mente pessoas com o braço muito fininho, a perna muito fininha, né? A pessoa perde muita massa muscular das pernas e isso afeta totalmente a autonomia da pessoa. Ela fica dependendo de terceiros. E assim, eu acho que a musculação, acho importante dizer isso, que ela não vem, a musculação ela não é para você viver mais. Não é isso. Não é esse o ponto. A musculação ela vem para você viver melhor. Né? Então, você pratica a musculação, você estimula o teu ganho de força. Eu, pelo menos, quero envelhecer conseguindo trocar minha própria roupa, conseguindo sentar, levantar sem precisar de alguém. Eu consegui fazer as minhas... eu vou caminhar. Eu quero chegar aos meus 70, 80 anos assim. E eu tenho comigo que a musculação vai me ajudar. Mas ela é preventiva, né? Então, a gente pode dizer aí que o nosso músculo é uma poupança de saúde. Não, boa essa, hein? Então, a gente vem acumulando massa muscular para quando chegar lá na frente, na melhor idade, a gente ter essa capacidade de se movimentar e não perder a nossa função. Maravilha. Luciano, e falar um pouquinho agora de alimentação. Estamos falando de saúde, treino, de massa magra, massa muscular. Qual a importância da alimentação para quem quer melhorar o desempenho ou também quem quer buscar emagrecer, perder peso? Sim. Bom, já foge um pouquinho da minha área, né? Mas eu tenho a minha Nutri, né? Que cuida de mim. E também o meu contato diário com os alunos, conversando, trocando ideia. Assim, a musculação... vamos falar de musculação aqui, tá? Né? Mas a atividade, o exercício físico no geral, corrida, enfim... Ele por si só, se você fizer somente o exercício e não cuidar da alimentação, você vai ter um resultado limitado. Você tem um resultado, mas é limitado. E o contrário também. Se você cuida somente da alimentação, você vai avançar, se o objetivo for emagrecimento, melhora da saúde, mas um pouco limitado. Testemunho pessoal meu, assim, eu treinei muito tempo sem
sem Cuidar da alimentação. Sem cuidar da alimentação. A alimentação foi daquele jeito. Não via resultado. Treinava. Quer dizer, você tinha um ganho, com certeza, na parte da saúde, mas o corpo não mudava. Você não conseguia emagrecer, você não conseguia definir. A partir do momento que eu mexi na parte da alimentação, aí eu comecei a ver resultado. Aí eu comecei a ver ganho real de verdade. Então eu costumo falar, cara, se você for treinar, não buscar uma alimentação adequada, não, assim, demora. Eu até vou um pouquinho além. Vamos pensar numa pessoa assim que, pô, eu ouvi aqui, assisti o podcast aqui, o Café com Tom, e agora eu decidi mudar de vida. A pessoa não faz nada, né? Não faz nada assim, né? Sedentária, né? Eu quero mudar agora de vida. A minha dica para você é o seguinte. Primeiro, alinhar o sono e a alimentação. O sono é muito importante, né? O dormir bem e comer bem. Primeiro, alinhe esses dois. Conseguiu ajustar? Conseguiu arrumar a alimentação? Tá conseguindo dormir bem? Ah, beleza, tá ok esses dois? Beleza. Agora vem o treino de forma progressiva. Vai incluindo o treino aos poucos, que nem eu falei. Põe ali 30, 40 minutos de caminhada, 1, 2, 3 vezes por semana. Musculação 1 vez, 2, se possível. E, sabe? Mas, realmente, a alimentação e o sono, cara, os dois, assim, ó, são, puta, sensacional. Daí o treino vem... Aí, bicho, você tem o melhor de tudo. Maravilha. E, Luciano, para quem tá querendo um resultado rápido, vamos ser um pouquinho polêmico aqui. Vale a pena as canetinhas emagrecedoras, tirzepatida, né, os Monjaro? Vale a pena o uso? Olha... Você recomenda? Recomendar, só o médico pode recomendar. Eu não sou médico para recomendar. Mas, assim, o que eu tenho visto no dia a dia... Eu tenho aluno que usa, tenho 3 ou 4 alunos que fazem o uso do medicamento, das canetas, né? E alunos que têm um acompanhamento com médico e nutricionista e com personal. E eu vejo, pela musculação, pela academia, pessoas que fazem o uso também, mas assim, sem o acompanhamento médico. O que eu noto de diferença desses grupos, né? Eu percebo que... Porque a caneta, eu vejo ela como uma ferramenta. Eu acho que para aquelas pessoas que... Né, a gente vê pessoas que sempre estão tentando, né? Lutando contra o peso, tentando baixar. E por N motivos não conseguem, né? Às vezes, a pessoa já tentou de tudo ali, enfim. E a caneta, ela vem, realmente, eu acredito que é uma oportunidade para a pessoa conseguir baixar o peso. Mas ela tem que ser acompanhada com o médico, tem que fazer os exames, né? Para ver se realmente a caneta é a melhor opção, às vezes não é, né? E com o nutricionista, para a pessoa também aprender a comer. Porque a pessoa que tá com sobrepeso, né? Vamos falar desse público, né? Com sobrepeso, obesidade. A partir do momento que ela decide fazer o uso do medicamento, ela tem que entender que ela vai ter que mudar alguns hábitos, né? Porque senão depois, quando ela parar com a caneta, ela vai voltar no mesmo resultado. Uma hora ela vai suspender o uso do remédio, né? E aí quando ela suspender, se ela não mudou aqui, cara, vai voltar ladeira abaixo. Vai voltar a ser o que era antes. O mesmo resultado. O que eu percebo, assim, do pessoal que faz um acompanhamento, que tem o cuidado com a alimentação e faz uso do medicamento, é um pessoal que realmente baixa o peso de forma controlada, sem agredir tanto a massa muscular. Lembrando que eu acabei de falar que massa muscular é poupança de saúde. Então, assim, você vê a importância da massa muscular para a nossa saúde. Ou seja, a pessoa que faz uso da caneta emagrecedora, mas ela treina, ela faz uma atividade física, ela faz uma academia, ela tem uma alimentação regrada com base proteica, ela consegue segurar a massa muscular ou até mesmo ganhar, talvez? Ganhar também. Mesmo fazendo uso da caneta emagrecedora. Mesmo fazendo uso, né? Porque daí é o melhor dos cenários, a pessoa perder gordura e ganhar músculo. E ganhar músculo, né? Exatamente. Aí, numa velocidade, eu acredito que rápida daí. Mas assim, tudo... das minhas alunas que estão usando ali, que eu acompanho, elas têm emagrecido, né? Emagreceram de uma forma assim
é aquele rápido não agressivo. Não sei se eu consegui ser claro, é um rápido não agressivo. E eu vejo um pessoal que baixa o peso de uma forma muito agressiva e com isso vai em massa muscular junto. E para recuperar depois essa massa muscular tem um custo e eu vejo uma dificuldade grande. E daí é aquela história, se a pessoa não aprendeu a comer, se ela não mudou aqui a cabeça, na hora que suspendeu o medicamento ali, cara... Vamos falar um pouquinho, puxar a questão da suplementação. Suplementação, fazendo uso de caneta ou não fazendo uso de caneta, é importante você suplementar ou somente a alimentação já é suficiente? Cara, antes de suplementar, é comer bem, né? Então, assim, quando a gente vai... Eu vou falar da minha experiência com a minha Nutri, né? Eu gosto bastante dela. Michele, um abraço. Doutora Michele? Doutora Michele. Já tive a oportunidade de me consultar com ela. Um abraço, doutora Michele. Grande nutricionista. Está convidada para fazer parte aqui da próxima edição aqui do Café com o Tom. E a minha experiência com ela, né? Quando ela montou todo o meu plano alimentar, que ela entendeu a minha rotina, qual que eram as minhas demandas de atividade física, trabalho, ela colocou algumas opções de suplemento e eu sempre perguntava para ela, falei, esse suplemento aqui eu consigo substituir por uma comida? Um sanduíche, alguma coisa? Ah, não, consegue. Ótimo. Eu tirava o suplemento e colocava o alimento, porque eu gosto de comer. Eu sou comilão. Então, entre tomar um shake ou dedicar um tempo de fazer um sanduíche, eu prefiro fazer o sanduíche e comer, que vai me trazer uma saciedade e vai bater aquela meta ali de proteína que ela queria que eu batesse, né? Então, eu vejo que o suplemento ele entra como para suprir uma falta. Mas essa falta, você vai usar ele de forma estratégica só depois que você arrumar a tua alimentação. Não, ou seja, primeiro você come bem, depois você encaixa o suplemento. Depois a nutricionista se tiver a necessidade. vai ver a necessidade de incluir um suplemento. Eu também gosto de comer, principalmente proteína. A parte de carnes, assim, não tenho dificuldade. É um pouco polêmico. Eu sei que vou mexer na ferida de algumas pessoas aqui, né, que são contra, mas assim, tenho pena dos bichinhos também. Eu também, né, penso neles, sinceramente. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu me sinto muito bem comendo carne. Me sinto proteína. Eu digo assim, o meu corpo ele reage de uma forma assim, minha mente funciona melhor, meu organismo funciona melhor, não me sinto inchado, porque assim, quando eu vou para as sementes, para o carboidrato, eu particularmente, eu sofro, meu organismo sofre. E assim, na parte da proteína, na parte das carnes, eu sou bom. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de bater minha meta proteica. Dificuldade nenhuma. Eu faço minha regrinha lá, meu cálculo de proteína. Sim. Cara, na carne e no ovo, eu vou super bem. Vai embora, né? Vai embora. Sensacional, cara. O meu whey protein, às vezes, tá lá na prateleira, assim... Você é a alegria do açougueiro, então, né? É a alegria do açougueiro, dou bastante lucro lá no açougue Rio Grande, lá. Mas, assim, o suplemento, eu acredito que ele, com certeza, ele tá aí, é uma ferramenta pra gente usar, né? Por um nutricionista usar. Acho que é importante falar isso, para o nutricionista usar, porque ele que vai falar, não, faz sentido encaixar um suplemento aqui, não, assim e tal. Mas eu sempre primeiro eu procuro me alimentar bem, né? Tanto que hoje eu faço uso de um único suplemento, que é um suplemento com a base de magnésio, melatonina e mais alguns componentes, que é um suplemento que age no sono. Eu sou um cara que eu durmo pouco por conta da minha rotina, eu levanto cedo, vou dormir tarde. Então, por noite ali eu durmo de 5, 6 horas, é pouco. Mas com esse suplemento eu consegui otimizar o meu sono. Então, essas 5 ou 6 horas que eu durmo... Você dorme bem. De qualidade. Sono bom. Então, esse suplemento, ele vem, ele me ajuda. E quando eu não uso ele, eu percebo... Você faz o uso da melatonina e do magnésio. É um suplemento, é um blendzinho, né? Então, ele é melatonina, magnésio... E tem mais algumas coisinhas misturadas lá, que ajuda a embalar o sono e na qualidade do sono, né? E no dia seguinte eu acordo bem, acordo com a cabeça leve. E uma faz B12 também vai, não? Ah, rapaz, agora não vai taurina também. Taurina é ótima, eu gosto de uma taurina também. B12 eu não lembro, mas vai coisa lá, vai coisa. Vai bastante coisa, né? Pô, maravilha. Luciano, se você pudesse dar apenas um conselho
para quem quer viver mais e com mais qualidade de vida, qual seria? Movimente-se. Movimentos? Movimente-se. Apenas isso. O nosso corpo é uma máquina incrível. Quando eu estava no período acadêmico, na faculdade, a gente estudando o corpo ali, aula de anatomia, depois fisiologia do exercício, enfim, você vê que o nosso corpo, ele é perfeito. E você vê que ele foi feito para se movimentar. E eu gosto de brincar com os meus alunos, eu falo o seguinte, que o nosso corpo é igual um carro. Se você for hoje comprar um carro, zero, tirar da loja e colocar na tua garagem e nunca mais ligar, deixar lá, nunca mais ligar o carro. 10, 20, 40 anos, 50 anos o carro parado. Quando você for bater a partida, ou ele não funciona, e se funcionar, ele vai funcionar com certo, sabe? Dificuldade. E o nosso corpo é a mesma coisa. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar. A gente precisa movimentar. O movimento ele cura o corpo. Então, quando eu falei lá atrás da diferença da atividade física e exercício, eu falei que o exercício... Eu creio que não só o corpo. Eu acho que você consegue também trabalhar a mente, né? Como a gente já mesmo conversou aqui, né? Com certeza. Então, é possível você ter, vamos dizer, ganhos também na parte mental, na parte psicológica, né? Com certeza. Então, assim, a gente se movimentar, né? A gente falou aqui da musculação da corrida, mas assim, eu tenho uma aluna minha que ela não gosta de correr. Ela não gosta, ela já tentou, mas assim, ela realmente não gosta. E ela não vê sentido nenhum. Mas ela adora dançar. Opa, bora dançar. Cara, ela faz os treinos de dança, assim, ela sai exausta. Pô, perfeito. Ah, não gosta de dança? Faz um pilates, faz um yoga. Movimenta o corpo. Movimenta o corpo e eu tenho certeza que você vai sair diferente. Maravilha. E qual foi a transformação mais marcante que você viu na vida de um aluno? Olha, eu tenho uma aluna, não atendo mais ela, já tem alguns anos, treinou comigo há alguns anos, e um dia, na época ela devia estar com 68, acredito, 68, 69 anos, e na época, em um belo dia, ela chegou pro treino e ela trouxe um bolo inteiro. Eu vi aquele bolo, daí até brinquei, falei, vamos comemorar o quê? Porque eu não tô fazendo aniversário, nem você. O que a gente vai comemorar aqui? Daí ela falou assim, Lu, isso aqui é para agradecer, porque esse final de semana foi a primeira vez que eu consegui brincar com meu neto sem dor lombar, sem dor nos ombros, sem dificuldade. Brinquei com ele o final de semana inteiro. E isso foi graças ao seu trabalho, à musculação. Pô, então, para mim, assim, ver o meu trabalho... Sentir efeito na vida Sentir efeito nesse momento, num final de semana, onde uma avó tá interagindo com o neto dela, pô, para mim é gratificante, cara. Entendeu? Ah, é legal quando o aluno emagrece. Ah, é legal quando o aluno consegue correr uma distância X. É legal. Mas quando você vê o teu trabalho impactando isso que é tão especial para aquela pessoa, eu, pelo menos, me sinto realizado como profissional e como pessoa. Maravilha. Luciano, e para alguém que nunca treinou? Qual seria um plano simples para começar a treinar hoje e sem exagero? Sem exagero? Então eu volto naquilo que eu falei lá atrás. Primeiro de tudo, traçar pequenas metas, né? Eu acho que é assim que a gente começa, né? Com pequenas mudanças, e somando essas pequenas mudanças a gente vai conseguir conquistar grandes resultados, né? Então, põe no papel como que vai ser a tua semana, veja os dias que você tem ali um tempo um tempo maior livre, e comece com um treino básico, vamos dizer assim, incluir ali 2 ou 3 treinos de 20 a 30 minutos de caminhada, já vai te impactar no dia. Se consegue ir para musculação, 1 a 2 treinos. 2, melhor ainda. Se não consegue 2, 1 treino de musculação que trabalhe o corpo todo, sabe? Eu tenho certeza que
com pequenas metas assim, já vai impactar muito o teu dia e a tua saúde. Maravilha, Luciano. Pô, legal, cara. A gente tá bem bacana o nosso bate-papo. A gente tá falando de saúde, a gente tá falando de qualidade de vida, Sim. a gente tá falando de longevidade. E são coisas que as pessoas estão preocupadas, né? Sim, as pessoas estão procurando. Estão procurando E isso. assim, e depois da pandemia, eu até observei que o público na academia, ele mudou um pouco o perfil depois da pandemia. Depois da pandemia, eu vi muita gente mais velha, idoso, frequentando o espaço da academia. Eu vi assim que as pessoas eram pessoas tão preocupadas com a buscando. estética antes, né? Da pandemia. Hoje não. Ia pra academia por causa da estética. Hoje elas estão buscando a academia por causa de saúde. Hoje já tem um público maior buscando saúde, bem-estar. Não tá treinando para ser maromba, mas tá Não, treinando para ter Uhum. uma melhor qualidade de vida. Sim. É que nem eu falei, né? Anos atrás, a musculação era uma ferramenta puramente, simplesmente para estética, né? Hoje já mudou esse conceito e as pessoas estão utilizando como ferramenta para a saúde. Maravilha. E depois da pandemia ficou muito claro isso e o público na musculação mudou, aumentou o público que procura saúde e que está ali por orientação médica ou porque criou o conceito, né? E resolveu ir treinar, né? Maravilha, Luciano. Vamos se movimentar, galera. Vamos se mexer. Vamos pra academia. Nada de preguiça. Curitiba é frio nessa época do ano. A gente tá em pleno inverno, chuva. Não, mas eu sei que é difícil, né? Dá para se movimentar. Mas dá para se movimentar. Põe um moletom aí ou vai pra academia com ar quente aí. Enfim, dá para movimentar. Legal. Luciano, a gente está indo para o final, né? Para a gente não ficar com um podcast tão extenso, né? A gente vai ter outras oportunidades de trazê-lo aqui novamente. Queria que você deixasse aí suas considerações finais, sua mensagem final aí para o nosso público. Mensagem final. Ó, pessoal, eu tenho um atleta que eu acompanho bastante, que é o Thiago Vinhal. O Thiago Vinhal, ele é um triatleta brasileiro e mundialmente conhecido. E ele fala uma coisa que eu carrego comigo, que ele fala que performance é progresso, não sucesso, né? Quando ele fala isso, ele está inserido no meio competitivo, né? Mas trazendo para nossa realidade, o progresso é que nem eu falei no começo, do tijolinho. Cada treino é um tijolinho. Cada treino é um tijolinho. Às vezes você não vai estar legal para treinar. Às vezes não vai estar legal. E a gente fica esperando aquela motivação, né? Acordar motivado. A motivação, ela tem uma força muito, muito grande, né? Quando a gente acorda motivado, a gente pega e faz, né? E quando a gente acorda sem motivação? A motivação, ela é uma emoção. Quando ela não tá ali, o que vai sustentar o nosso hábito? Né? Então, eu falo isso por conta da constância, né? Então, tijolinho por tijolinho, treino por treino. Às vezes você não vai estar motivado, mas vá para academia. Constância. Vá, se mexa. Hoje eu não quero fazer força. Tudo bem, vá para academia, só se alongue então. Se alongue, faça uma caminhada. Você já vai voltar melhor para casa. Só o fato de você sair de casa e ir até a academia, você já está fazendo uma atividade física. Não, você já está, né? São passos, né? E o Thiago Vinhal, quando ele fala que performance é progresso, ele comenta que está relacionado a essa constância, né? Cada treino você está ali, fazendo presença, estando constante e sempre pensando no futuro, né? E se você olhar para trás, eu tenho aluno, é engraçado que eu tenho alguns alunos que treinam corrida e às vezes eles vêm assim, puta, professor, fui fazer a prova lá, o desafio e não consegui concluir. Eu falei, tá, mas você olhou para trás já? Você viu que há 3, 4, 5 meses atrás você não corria nada? E agora você já consegue correr? Pô, prova, você pode fazer outra mês que vem e tentar de novo. Mas você vê o progresso? Tijolinho por tijolinho, você vai construindo uma estrutura e vai evoluindo, tá? Então, constância. Luciano, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação aí com os nossos ouvintes, com o nosso canal.
Não foi nada, foi satisfação minha aqui. É um prazer enorme ter recebido você aqui. Obrigado, querido. Tá bom? Agradecemos você também por ter acompanhado o nosso podcast. Se você gostou da conversa, você pode se inscrever no canal. Você pode também dar um likezinho aí, deixar um joinha. Muito obrigado também por curtir a gente aí, tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até o próximo Café com Tom.